Vasco se representa hoje no CT Moacir Barbosa com 0 contratações. Ninguém foi contratado, não tem ninguém novo contratado no Vasco. Porém, saiu a notícia de que um atacante, esse vale realmente muito a pena, deve estar muito próximo do Vasco. A gente vai falar sobre isso. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e pedir para que você se inscreva no nosso canal. Se você ainda não for inscrito, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Se você tiver o hype, pô, deixa o hype aí, que o hype ajuda demais o nosso trabalho, tá falado? Indo direto, só deixar a vocês aqui a boa-vinda, sejam bem-vindos ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou o André Luiz, nós vamos falar agora aqui nesse programa do Almoço Gigante, vamos falar das últimas notícias do Vasco da Gama. Olha, o Vasco se apresenta hoje. Claro que essa apresentação é o recovery, é o primeiro dia, né? Vai fazer os testes, ver como os jogadores perderam nas férias. Foi umas férias pequenas, de 10 dias apenas, mas mesmo assim, né? Vai ver peso, vai ver a condição física de cada atleta, vai fazer os exames que tem que fazer, e aí sim ir para campo só amanhã, para poder até quarta-feira ter a carga física definida para cada jogador, até para poder homogeneizar o grupo, né, fisicamente. Então, esse é um trabalho dos próximos 20 dias, vai treinar 20 dias, né? Acho que ainda não lançou a programação oficial. A gente sabe que tem um amistoso no meio aí do caminho aí, lá em Belém, né? O Vasco vai para Belém, na Arena Dunas, né? No Pará. O Vasco vai jogar um amistoso lá contra o time do Uruguai, né? E o Montevidéu Wanderers, que foi o time que inaugurou os refletores de São Januário, quer dizer, um clássico internacional histórico para nós. E vamos lá refazer esse amistoso lá, vamos rever esse aniversário de 1928, né? Aqui em São Januário, vamos jogar agora na Arena Dunas, vai rolar um din-din, o Vasco é importante, né? Mas o Vasco não apresentou ninguém. Tinha uma expectativa que o Diniz já chegasse recebendo alguns reforços, não recebeu, não é agora. Tá complicado, reforço só interno, Estrela e David se juntam ao grupo, mas ainda não estão liberados para jogo, então mais uma complicação. Estão liberados para treinar e vai sendo avaliados, quer dizer, não é ainda reforço mesmo, né? A não ser que tinha saído do 10 na semana passada, que os caras estariam liberados, a última avaliação não deu certo, os caras vão treinar com o grupo, vão ficar sendo avaliados ainda pelo 10, ainda não estão liberados para o jogo, vão estar liberados para treino com bola. Muito difícil a recuperação desses dois jogadores. Vamos ver como é que isso vai acontecer. O David, eu acho que está dentro do prazo. O Estrela, que deu muito ruim a cirurgia do Estrela. Vamos ver se o menino vai voltar, se não vai voltar, como vai voltar, né? Porque não é só liberar o cara clinicamente, saber se ele vai conseguir jogar futebol. E aí o exemplo do Jair, do Paulinho, do Adson, os caras não conseguem voltar a jogar futebol. A verdade é essa. Os 3 caras que se contundiram não jogam futebol. O Adson operou em dezembro e nós já estamos em junho e o cara não consegue voltar a jogar futebol. Quando é que ele vai voltar à forma física dele? Só no ano que vem? Provavelmente outro time. Tem como você ficar com o cara aí. Mas, enfim, saiu a notícia ontem de que o Vasco estaria para contratar 2 jogadores. Eu nem trouxe essa notícia, nem fiz esse vídeo ontem, porque é muita especulação. A gente está vivendo um momento de muita especulação, mas eu botei na capa do vídeo de hoje o Elinho. Por que eu botei o Elinho na capa do vídeo de hoje? Porque alguns canais estão dando aí essa notícia que está muito próximo do Vasco acertar com o Elinho, né? O Elinho é um grande reforço, é um jogador que joga pelas pontas, é bom jogador, né? Apareceu acho que no São Paulo, jogou no Bragantino. O Elinho é bom, ele está no Toluca do México. E o que está acontecendo? Os empresários do Elinho estão tentando com o Toluca emprestar ele para o Vasco. O Vasco pagaria o empréstimo, não seria de graça. O Vasco ia dar uma grana para o Toluca por empréstimo, porque o jogador quer voltar para o Brasil. Ano que vem tem Copa do Mundo, o jogador acha que ele tem uma chance, jogando no Campeonato Brasileiro, ele tem uma chance de ser visto e pode ser lembrado por uma seleção brasileira. É uma pretensão saudável do jogador. O Vasco ter um jogador com pretensão à seleção brasileira já é alguma coisa, né? Já que você não consegue contratar jogador de nível de seleção brasileira. Ok, tudo bem, a gente entende a dificuldade que o Vasco atravessa e vem passando, mas o Vasco tem que ser mais criativo nas suas contratações, né? Nem tudo é dinheiro, né? Você vê aí o Igor Jesus, o Botafogo custando 0, o Botafogo e arrebentando no Mundial de Clubes. O Vasco tem que começar a ter essa perspectiva de disputar grandes competições, porque grandes competições trazem renda, trazem dinheiro. Então, se você se organiza financeiramente e consegue disputar grandes competições,
você vai conseguir fazer as coisas. Por exemplo, o Botafogo está em recuperação judicial, igual o Vasco. Aí ninguém fala da recuperação judicial do Botafogo, sabe por quê? O Botafogo está vencendo, está disputando lá em cima, na tabela, está contratando. Ah, mas o Botafogo tem o Textor, tem a SAF. Cara, se você for ver bem, os jogadores que o Textor comprou, vai dar para o Vasco contratar, cara. O problema do Vasco é a forma como o Vasco está montando a recuperação judicial. Tudo no Vasco é os bastidores, é o por trás, é o que está envolvido. Falta ao Vasco coragem, né, de ter uma gestão de futebol mais corajosa, mais arrojada, né? Não vamos fazer loucura, mas você ter uma criatividade, fechar um grande jogador com um patrocínio, por que não? Deixar que o patrocinador pague esse jogador. Lembra da história do Felipe Coutinho? O próprio Pedrinho falou, não, o Coutinho não custou nada ao Vasco, o sócio-torcedor paga o salário do Coutinho, o aumento que o Coutinho deu no sócio-torcedor, paga o salário. Traz um jogador grande que isso vai acontecer, cara. Vai acontecer também isso. O torcedor do Vasco vai abraçar, o torcedor do Vasco sempre carregou esse time. Olha só o Mundial de Clubes agora, né? O Mundial de Clubes está lá rolando da FIFA. Se os rivais aqui do Rio, Flamengo e o Botafogo, somente eles dois têm chance de fazer o que eu vou falar, né? Se eles ganharem a partida da terceira rodada e conseguirem chegar a ser campeões, né, foram passando em todas as fases, e um deles, claro, vai ter esperando, for campeão, vai ser campeão com 100% de resultado, ganhar as 3 primeiras rodadas nas fases de grupo e vão passar das outras fases, mesmo que seja nos pênaltis e tal, só em passar de fase vai ganhando prêmio. Eles vão acumular o prêmio de 500, eu anotei aqui, cara, botei aqui no papel, só para não ser injusto, eu quero ver o valor certinho, só para não ser injusto, espera aí, só para falar certo, 575 milhões, 575,2, né? 575 milhões de reais os caras vão receber por uma competição. Ah, mas é difícil de ganhar. Tá bom, é difícil de ganhar. Mas cada fase vale dinheiro. Só em participar da competição os caras receberam 15 milhões. Só para chegar lá e jogar. Eu acho que cada empate é 1 milhão, vitória são 2 milhões de reais. Não é ao contrário, é dólares, né? Em dólar, o negócio é dólar. Deixa eu ver aqui as fases, ó, vamos lá. Cada fase, na fase de grupo, 2 milhões de dólares por vitória. 1 milhão de dólares por empate. Quer dizer, 11 milhões de reais. 11 milhões de reais por uma vitória. Quer dizer, o Botafogo já embolsou aí 22 milhões por cada das 2 vitórias. Né? E só para participar, todo mundo recebeu, quer dizer, 11 milhões, receberam 15 milhões. Quer dizer, o Botafogo e o Flamengo tem 33 milhões que já receberam dessa competição. Cara, é porque tá pensando grande, cara, porque estão disputando competições grandes. Ah, mas o Botafogo, que não sei o que, o Botafogo foi lá e ganhou a Libertadores. O Vasco tem que montar um time para disputar a Libertadores, para depois montar um time para tentar ganhar a Libertadores. Mas tem que ter esse tipo de ambição. Agora, uma diretoria que tem como ambição ser o 10º lugar no campeonato, não consigo entender uma ambição dessa, não consigo entender. Ah, mas é porque o Vasco está em recuperação judicial. Ah, porque o Vasco não tem dinheiro para contratar. Ano passado o Fortaleza tinha um time de desconhecidos e bateu lá em cima, cara. Essa aqui é a grande verdade. O Vasco precisa de um planejamento de médio a longo prazo. O Vasco precisa de profissionais na área de futebol. O Vasco não tem. O Vasco não tem um scout que funciona. O scout do Botafogo era um ex-jornalista, aquele Rafael... Esqueci o nome, Rafael Medeiros, eu acho. Ele era jornalista. Hoje ele é scout do Botafogo, mas é um cara sério. É um cara que está fazendo as coisas de forma séria, correta. O Vasco não tem. O Vasco traz o amigo do amigo que era cortador de grama lá do Bangu, o outro soltava pipa no campo do Serrano, mas é meu amigo, traz ele aí. É isso, o Vasco é isso. Então você não tem uma coisa séria. Como é que você quer resultados sérios, resultados grandes? Você não tem profissionais sérios fazendo isso para você. O que você tem é um monte de gente amadora, amigo dos amigos, coleguinha todo ali. Esses coleguinhas ninguém foi mandado embora. Vai só mandou embora o Marcelo Santana. Mandou ninguém embora, cara. Só mandou o Boi de Piranha embora. Não mudou nada no departamento de futebol do Vasco. Continua os coleguinhas lá, os scouts são os mesmos coleguinhas, o que era do Bangu, o que era do Serrano. E você vai querer contratar quem? Você vai contratar esses pereba que vem aí. O Elins é um bom nome, mas será que vem? Sei se vem. Acho difícil vir. Acho que o Toluca, quando falar do dinheiro, o Vasco, não, agora vamos pensar. Dinheiro, tem que dar dinheiro. Então vamos pensar. Porque o Vasco é assim, o Vasco sonda, o Vasco é arame liso. O Vasco cerca, não machuca ninguém.
Eu dando isso aqui do Pirani, né? Que o Vasco está tentando ver o Pirani, que não é esse jogador espetacular. Veria para entrar no elenco, para somar. Agora, essa é uma notícia que o time da MLS falou que o Vasco realmente fez a consulta, e aí eles falaram mais ou menos o que eles queriam do Pirani para o Vasco, para liberar o Pirani, e o Vasco já deu uma recuada. Pô, você tem que pagar, o Vasco não quer. E não é porque o Vasco não tem dinheiro. Vai por mim, o Vasco tem dinheiro. Não tem dinheiro igual o Flamengo, igual o Botafogo, igual o Palmeiras. Realmente, não tem. Esse dinheiro o Vasco não tem. Mas o Vasco tem condições de contratar o Gabriel Pirani. O Vasco tem condições. Mas o Vasco não. O Vasco quer pagar em 18 vezes. Prefere... Eu não, trazer o Gabriel Pirani tem que pagar em 2 vezes, 3 vezes? Não. Prefiro trazer o Jean Davi. Que o Jean Davi, eu pago ele em 18 vezes. E aí o Jean Davi não joga. O Vasco tem 6 barangas para mandar embora nessa janela. São 6 jogadores que tem que sair do Vasco nessa janela. E estão ocupando espaço na folha de pagamento. Está mapeado, essa notícia saiu. O Vasco tem que mandar esses 6 caras embora. Já falar sobre isso no vídeo da noite, no resumo gigante. Pô, e onde fica o Vasco? O Vasco tem que começar a ter um olhar grande, começar a ter um olhar para disputar grandes competições. Porque se o Vasco, nesses próximos 4 anos, belisca uma Libertadores, daqui a 4 anos, quem vai estar no Mundial somos nós ganhando essa grana. Porque quando foi a nossa vez, porque já teve esse Mundial da FIFA. A FIFA já fez um Mundial de Clubes. O primeiro Mundial de Clubes que a FIFA fez nesse formato aí, de trazer vários clubes para botar no país, foi aqui no Brasil. E o Vasco foi vice-campeão. E o Fluminense não disputou, o Flamengo não disputou, o Botafogo não disputou, e ninguém foi zoado. Ninguém foi sacaneado, porque não disputou. Só tinha o único carioca era o Vasco. Tinha a Manchester City, lembra? Do jogo do Edmundo faz chover, Edmundo e Romário no Manchester City, no Maracanã. O Vasco disputou aquele Mundial de Clubes em 2000. Então o Vasco pode voltar. Não é absurdo isso agora. Tem que montar um time competitivo. Um time com esses caras aí que o Vasco quer contratar. Vai dar. O Elinho é um bom nome. O Elinho realmente é um bom nome. Mas será que vem? Eu sinceramente não acredito. Botei na capa porque saiu no Léo, na torcida vascaína, saiu no Atenção Vascaínos também, saiu acho que no Fábio Azevedo. Esses caras são tudo fake news, cara. Acho que são os caras que são jornalistas profissionais. É a mídia do Vasco. Quem é a mídia do Vasco no YouTube hoje? É Atenção Vascaíno, é Mário Coelho, é Fábio Azevedo. São os canais que têm mais audiência. Você pode até falar que os caras são fake news, você não gosta, eu não gosto, tudo bem. Mas os caras que têm mais audiência. Bate 250 mil inscritos, 300, 400 mil o outro. Porra, os vascaínos estão assistindo esses canais. Esses canais hoje são a referência de Vasco hoje na mídia vascaína. Você pode gostar, pode não gostar, pode não acreditar nos caras. Ok, beleza, bacana, tranquilo. Mas que a referência de notícias são esses caras, a gente tem que trazer nos CDs. É o Pedrosa também tem notícia. A gente tem que trazer no que está aí. E o Elinho está saindo em 3, 4 canais. Quando é assim, é porque deve ter uma fumaça realmente. Mas não creio que o Vasco vai conseguir fechar, não. Estou rezando muito para que feche, porque ele seria um grande reforço para o Vasco. Seria um grande nome para o Vasco, o Elinho. Eu acho que o Elinho viria para ser titular. Viria para brigar para ser titular. Não sei onde que ele vai jogar no lugar do Ryan, no lugar do Nuno Moreira, em qualquer lugar. O Elinho vai ter que jogar. O Elinho vem para ser titular absoluto no Vasco. É isso aí. Tá falado? Galera, fica com Deus, um grande abraço. Até mais tarde vai ter o resumo gigante, trazendo mais notícias do Vasco aqui. Tomara que tenha notícias novas do Vasco aí rolando agora na parte da tarde, para a gente trazer fresquinhas aí nas 7 horas da noite no programa Resumo Gigante. Tá falado? Fica com Deus, um grande abraço. Até lá. Fui. Tchau.